Canto 28. De cima do arco que atravessa a nona vala, a dos causadores de discórdias familiares e dos iniciadores de cismas religiosos, Dante vê os espíritos condenados a percorrerem constantemente a vala, onde a cada volta são cruelmente estraçalhados por um diabo armado de espada. O primeiro que aparece é Maomé, que nos tempos de Dante era tido como originalmente cristão, autor do cisma muçulmano. Depois, o frade Dolcino, esse real autor de um cisma religioso. Em seguida, diversos personagens do tempo de Dante, e por fim o famoso trovador provençal Bertrand de Born, que leva pela mão sua cabeça decepada que fala. Ele explica no último verso que essa sua pena é a retribuição que corresponde à transgressão praticada, apartar pai e filho entre si. Quem poderia, ainda que em despojada fala, narrar do sangue e das feridas que ora eu vi, mesmo vezes recontada? Todas as línguas estariam falidas, pois a linguagem nossa e a nossa mente para tanto abarcar são desprovidas. Mesmo que alguém juntasse toda a gente que foi, naquela tribulada terra de Apulia, de seu sangue padecente pelos troianos, e a da longa guerra, que de anéis deixou presa inusitada, como relata Lívio, que não erra, e a que de duros golpes foi penada para se opor a Roberto Guiscardo, e a outra, da qual ainda se empilha a ossada em Ceperano, lá onde foi bastardo todo apuliano, e lá por Talhacoso, onde, inerme, venceu o velho Alardo. Ainda que membro tronco, ou mais penoso dano exibisse, igualar-se aos que ostenta esse torpe bolsão seria baldoso. Nem um tonel, se a duela rebenta, fende-se como alguém que vi, rasgado desde a garganta até lá onde se venta, com as entranhas à vista, e pendurado entre as pernas, levando o ascoso saco, no qual fezes se torna o que é tragado. Enquanto, a olhá-lo eu fixamente, estaco, fitando-me, com as mãos rasga-se o peito e diz: agora vê como me achaco, vê como Maomé está desfeito, vê em frente ali, e dele ouve os gemidos, com o rosto de um só golpe contrafeito. E os outros todos, que vês reunidos, semeadores de escândalo e heresia, em vida, aqui por isso são fendidos. Há um diabo que aqui nos atavia assim, cruelmente, ao gume de sua espada. Todos golpeia desta companhia, a cada volta da dolente estrada, pois antes se nos fecham as feridas de reencontrá-lo à próxima chegada. Mas tu quem és, que na ponte trepidas, para retardar talvez tua ida à pena imposta por tuas culpas admitidas? Nem morte ainda o alcançou, nem culpa ordena, respondeu o meu mestre. Tormentá-lo, mas, para lhe dar experiência plena, a mim, que morto sou, cabe levá-lo por este inferno aqui de giro em giro, e isto é verdade, como eu sou, que falo. 100 almas detiveram-se ao regiro para me ver, com surpresa professa, até esquecendo o seu tormento diro. E que esse Frei Dolcino se abasteça, disse-lhe tu, que o sol verás em breve, se ele de aqui me ver não tiver pressa, de viveres para que um cerco de neve não entregue a vitória ao novarês, que de outro modo obter não seria leve. Após ter levantado já um dos pés, foi que Maomé enunciou este recado, partindo após, calcou-o ao chão de vez. Um outro então na garganta furado, com o nariz decepado inteiramente, a quem uma só orelha havia restado, pela surpresa, junto com a outra gente, que dado a me observar, abriu a goela, que era toda vermelha externamente. Ó tu, disse, que pena não flagela, e eu vi lá em cima, na terra latina, se semelhança engano meu não vela. Recorda-te de Pierre da Medicina, se voltares a ver o doce plano, que de Vercelli a Marcabó declina. E faz saber aos melhores de Fano, Messer Guido e Angiolello, se o fiel nosso dom de prever não sofre engano, que arrancados serão do seu batel, para afogá-los perto de Católica, por traição de um tirano cruel.
Entre Chipre e Maiorca, a tão diabólica traição não assistiu jamais Netuno, nem de piratas, nem de gente argólica. Que aquele traidor, de olho uno, que a terra tem que alguém que aqui padece quereria de ter visto ser jejuno, a fala o chamará que os interesse, com que então, para o vento de focara, não mais vão precisar de voto ou prece. E eu a ele: então mostra-me e declara, se queres tua mensagem ser levada, quem tu disseste ser de vista amara. A mão ele levou para a queixada de um companheiro, a quem a boca abriu, gritando: é este, mas não fala nada. De César, ele a hesitação extinguiu, afirmando que o homem preparado, sempre por protelar, dano curtiu. Oh, como agora parecia assustado, Cúrio, com a língua tronca na garganta, que tanto na palavra fora ousado. E o outro, de mãos truncadas, que me espanta ao ficar no pavor dessa aura fosca, com a cara em sangue se os cotos levanta, gritou: ora, recorda o pobre mosca, que disse, coisa feita, feita está, que para os toscanos foi semente tosca. E eu: que morte para tua casta será? Donde ele, dor com dor acumulando, foi-se, como pessoa demente e má. Tendo eu ficado a remirar o bando, vi coisa que me negaria, censura temendo, de sem prova vir contando. Não fosse o apoio que me reassegura da consciência, que a alma torna ousada sob a couraça de sentir-se pura. De um corpo sem cabeça a caminhada por certo eu vi, e parece-me ainda vê-lo, seguido pela turba malfadada. Tronca, a cabeça que, pelo cabelo agarrada, pendia como lanterna, nos olhava emitindo um mesto apelo. De si fazia para si mesmo lucerna, e eram 2 em 1, e 1 em 2. Só pode isso explicar quem nos governa. Quando chegado à ponte foi depois, o braço junto com a cabeça ergueu para a sua fala aproximar de nós. Ó tu, que vivo do castigo meu e de outros mortos tens conhecimento, dize se algum tão grande alguém sofreu. Para que de mim leves referimento, que sou Bertrand de Bórneo, ora te digo, que ao jovem rei dei mau incitamento. Filho e pai, fiz recíproco inimigo. Não foi Aquitofel mais celerado, quando Absalão opôs a Davi antigo. Por ter desfeito um laço tão cerrado, ora de seu princípio se apresenta, que é este tronco, o meu cérebro apartado. Esta é a retribuição que em mim se atenta. Nos versos: de Apulia, de seu sangue padecente, pelos troianos e a da longa guerra. Apulia, ou em geral a Itália meridional, conquistada pelos troianos chegados com Enéas. Nos versos: pelos troianos e a da longa guerra, que de anéis deixou presa inusitada. Nas longas guerras púnicas, Aníbal recolheu grande butim de anéis retirados dos romanos mortos em batalha. No verso: para se opor a Roberto Guiscardo. Roberto, o Guiscardo, normando que conquistou vastas regiões meridionais da Itália. No verso: e a outra da qual ainda se empilha a ossada. Em Ceperano, os barões napolitanos traíram o reino, deixando passar as forças de Carlos I de Anjou. No verso: onde inerme venceu o velho Alardo. Em Talhacoso, Carlos I venceu novamente, mediante um estratagema de seu conselheiro Alardo de Valeri. No verso: vê em frente ali, e dele ouve os gemidos, ali, primo e genro de Maomé. Nos versos: e que se Frei Dolcino se abasteça, dize-lhe tu que o sol verás em breve, se ele de aqui me ver não tiver pressa, de viveres, para que um cerco de neve não entregue a vitória ao Novarês, que de outro modo obter não seria leve. Frei Dolcino, herético e reformador,
assediado com seus seguidores nas montanhas da Lombardia, teve de se render às forças do Papa Clemente V, guiadas pelo bispo de Novara, o novarês, e acabou na fogueira. No verso: recorda-te de Pier da Medicina. Piero de Medicina, cidade próxima de Bolonha, era semeador de discórdia entre os senhores da Romanha. No verso: que arrancados serão do seu batel, Guido deu Cassero e Angioliello de Carignano. No verso: para afogá-los perto de Católica, Católica, à beira do Adriático, perto de Rímini. Nos versos: por traição de um tirano cruel, entre Chipre e Maiorca, a tão diabólica traição não assistiu jamais Netuno, nem de piratas, nem de gente argólica, que aquele traidor de olho uno. Malatestino, dos Malatesta, senhores de Rímini, era cego de um olho. No verso: traição não assistiu jamais Netuno, Netuno, por antonomásia, o mar. No verso: nem de piratas, nem de gente argólica, os primeiros navegadores gregos, muitos deles piratas. No verso: com que então para o vento de Focara? Focara, localidade famosa por suas ventanias perigosas para a navegação. Nos versos: quem tu disseste ser de vista amara, a mão ele levou para a queixada de um companheiro, a quem a boca abriu gritando: é este, mas não fala nada. De César ele a hesitação extinguiu, afirmando que o homem preparado sempre por protelar dano curtiu. Oh, como agora parecia assustado, Cúrio, com a língua tronca na garganta, que tanto na palavra fora ousado. Caio Cúrio fora condenado ao exílio em Rímini, e é por isso que Pier da Medicina diz que ele gostaria de nunca ter visto essa cidade. Antigo partidário de Pompeu, estimulou depois César, inimigo dele, a famosa transposição do Rubicão. Nos versos: com a cara em sangue se os cotos levanta, gritou: ora recorda o pobre Mosca que disse, coisa feita, feita está, que para os toscanos foi semente tosca. Mosca dei Lambert, outro estimulador de discórdias, considerado responsável pela divisão dos toscanos em guelfos e gibelinos, e cuja família sofreu daí seus primeiros danos. No verso: que sou Bertrand de Borneo, ora te digo, Bertrand de Born, célebre trovador provençal, induziu o jovem príncipe, depois Henrique III, à revolta contra o pai, Henrique II, da Inglaterra. No verso: não foi Aquitofel mais celerado? Aquitofel, conselheiro de Davi, incitou Absalão contra o pai.